Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu decidi trazer um assunto que eu considero muito importante, que seria formas de estudar. Porque não adianta nada a gente tentar estudar sem saber as formas certas de estudar e sem a gente nem entender como a gente aprende, sabe? Bom, eu trouxe esse vídeo porque eu sei como às vezes parece muito difícil aprender alguma coisa. Às vezes a gente tenta de todas as formas, mas parece que, mano, não tá entrando na cabeça. A gente lê aquilo 1001 vezes, a gente tenta e fala, nossa, entendi. Aí outro dia alguém pergunta pra gente e a gente fica, mano, não faço ideia, que eu tava lendo ontem. E como eu sou uma pessoa ansiosa também, eu me distraio muito fácil mesmo. Por exemplo, eu não me dou bem assistindo às aulas. E tipo assim, até agora eu não tive problemas com isso na faculdade. Eu tenho muita dificuldade sim em prestar atenção, eu acabo sempre mexendo no celular, fazendo alguma outra coisa, gente, eu sei, é triste, mas eu vou ter que admitir isso. Eu só consigo estudar melhor quando eu tô em casa, porque eu gosto de ter aquele ambiente ali que eu estou sozinho ali, consigo me concentrar bem, eu vejo uma videoaula que eu gosto na internet, eu tento ler os textos, e eu me dou melhor assim. Eu acho que a gente tem que também entender qual a melhor forma que a gente consegue aprender. Não adianta a gente querer seguir o padrão daquelas pessoas que conseguem sempre prestar atenção na aula, entendem tudo, fazem perguntas. Tipo, nem todos nós somos iguais, sabe? Nós temos formas diferentes de entender as coisas. E nesse vídeo eu vou trazer algumas técnicas que eu espero que vocês consigam se identificar e que assim vocês consigam ter um direcionamento bom nos seus estudos. A principal dica que eu posso dar pra vocês é tentar de tudo um pouco na hora de estudar. Não fica preso só em uma coisa, sabe? Se você tem que aprender sobre um assunto, você pode ler um texto, depois você vê um vídeo sobre isso. Você pode conversar com alguém sobre o assunto, que isso também é uma coisa que ajuda a fixar muito. E isso tudo que eu tô dizendo foi também o que modulou a teoria de um psiquiatra famoso chamado de William Glasser. Ou Glasser, não sei falar certo. Deve ser. Tá ótimo. Ele desenvolveu a pirâmide de Glasser, que seria uma pirâmide de aprendizagem. Nela estão disponíveis as porcentagens que a gente aprende de acordo com o que fazemos. Bom, eu vou usar a minha colinha aqui pra escrever a pirâmide pra vocês. No topo dela, tá falando que a gente aprende 10% do assunto quando apenas lemos. E isso é uma coisa que a gente começa a perceber. Quando a gente só lê um texto, a gente até entende o que tá dizendo. Mas se alguém pede pra gente explicar, é muito difícil. É muito difícil você apenas ler e explicar. A gente aprende 20% do assunto quando ouvimos, 30% quando observamos. Seria você ver, por exemplo, alguém fazendo alguma coisa. Isso ajuda muito a fixar o conteúdo. Nós aprendemos 50% quando vemos e ouvimos. Um bom exemplo disso é quando a gente vê um vídeo de alguém explicando alguma coisa e tem aquelas explicações na lousa, o mapa mental, aquilo ajuda a gente a fixar bastante. Nós aprendemos 70% quando conversamos, perguntamos, repetimos, relatamos, que seria basicamente você começar a discutir aquele tema, sabe? Você levar para outra pessoa, tentar ver as outras visões que a pessoa tem. E eu acho isso muito importante. Ela também diz que a gente aprende 80% do assunto quando nós escrevemos, interpretamos, traduzimos, expressamos, etc, etc. Tem as outras coisas aqui na pirâmide. Eu recomendo vocês pesquisarem mais sobre esse assunto também para se inteirarem mais. E nós aprendemos 90% do assunto quando nós conseguimos explicar esse conteúdo para alguém. Isso é muito interessante. Na época que eu estudava, eu costumava bastante fazer isso. Na época que eu estudava, né, gente? Na época que eu estudava pro vestibular, mas eu também faço isso na faculdade. É isso aí. Gravar áudios de eu explicando a matéria e ouvindo várias vezes. Porque na hora que eu tenho que explicar a matéria, eu percebo o que eu entendi e o que eu não entendi, sabe? Às vezes você começa a explicar aquilo. Se você trava ali no seu pensamento, você percebe, opa, isso não tá muito bem claro pra mim. Eu preciso, então, rever essa parte pra conseguir entender melhor. E aí seria bom você tentar aprender a matéria, explica gravando no áudio, sem ter uma colinha ali, sabe? Porque aí você vai ver se você realmente entendeu. Você vai ouvindo várias vezes, porque o jeito que você fala, você vai entender. E isso me ajudou muito em várias matérias, isso realmente ajuda a fixar o conteúdo. Então você pode também, às vezes, seguir essa pirâmide como um caminho para você percorrer enquanto você está estudando. Você pode começar por cima e ir descendo para que você consiga fixar esse conteúdo, sabe? Também é importante você lembrar que não adianta você fazer tudo isso em um dia. É bom você fazendo isso aos poucos para que esse conteúdo fique fixo. Porque a nossa mente trabalha dessa forma, a gente vai executando uma tarefa várias vezes para que ela realmente aprenda. Além das formas que a gente aprende, existem também técnicas de você controlar o seu tempo na hora de estudar. Uma técnica muito conhecida é a técnica Pomodoro,
onde você intercala o seu estudo com períodos de descanso. Essa é uma técnica que eu gosto muito, porque como eu disse, eu sou uma pessoa que me distrai muito fácil. Eu também sou muito viciado no celular, então eu sempre acabava fazendo pausas pra mexer no celular e eu não controlava isso. Definindo o tempo que eu vou usar, fica muito mais fácil, porque eu determino, por exemplo, eu vou estudar por 25 minutos e fazer uma pausa de 5 minutos. Nesses 5 minutos, eu sei que eu vou poder fazer o que quiser, então eu consigo estudar bem nesses 25 minutos. Isso é muito interessante também. E não é legal você ficar estudando direto e achar que isso vai render, sabe? Nosso cérebro precisa de umas pausas pra gente fazer um descanso mental, assim. E nós precisamos também, porque se a gente ficar muito tempo preso ali no estudo, por exemplo eu, né? Tô falando como exemplo eu fico pensando, será que recebi um e-mail de alguma coisa que eu tô esperando e tal, a gente precisa também ter um contato com o mundo externo pra não ficar só preso nos estudos. Isso pode até atrapalhar na hora de você tentar reter o conteúdo, porque a sua cabeça vai estar pensando em outras coisas e não vai conseguir focar naquilo. Então, você sabendo que daqui a pouco você vai poder ter acesso a essas informações que você quer do mundo externo, você consegue estudar melhor. Pelo menos eu penso assim. Uma outra técnica, como eu disse, que é muito boa, é você explicar ou pra você mesmo ou pra outra pessoa, sabe? Até recomendo você tentar com pessoas que não conhecem muito do assunto essa explicação. Por exemplo, sei lá, você teve aula na faculdade e chegou em casa e pra você ver se você aprendeu mesmo, você pode tentar explicar pra pessoa que tá lá, sei lá, pode ser sua mãe, seu namorado, etc. Você começa a explicar pra pessoa, sabe? Você tem que explicar de uma forma que seja fácil de entender. Claro que alguns assuntos são muito difíceis de explicar, mas com alguns assuntos isso consegue dar certo. Aí você vai tentando explicar pra pessoa e você consegue ter aquela visão de até onde você consegue explicar e o que falta você revisar pra fixar melhor o conteúdo. Porque vai ter um momento que você vai parar e falar, pera, eu esqueci essa parte, é isso mesmo que eu tô pensando? E aí você vai ter que olhar no lugar e aí você vai ter que confirmar se aquilo que você estava falando estava certo. E isso vai ajudar no processo de fixar o conteúdo. Uma outra técnica que eu acho muito interessante e me ajudou muito na época do vestibular seria o estudo mnemônico. O que seria esse estudo mnemônico? O estudo mnemônico consiste em você usar frases que sejam engraçadas ou fáceis de decorar para ajudar a lembrar de um conteúdo específico. E você não precisa utilizar necessariamente frases, você pode simplesmente achar uma sigla que você considere fácil de gravar e que você consiga assim relembrar as primeiras palavras de uma frase ou de vários termos que sejam relacionados entre si, que você consiga retomar isso de forma fácil para sua mente. Um dos principais exemplos que eu usei bastante na época do vestibular seria para ajudar a decorar a fila de eletronegatividade. Ele consiste na frase: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. A primeira letra de cada palavra remete à sigla de um elemento químico dessa fila. Isso ajuda muito, realmente, porque é uma frase que você vai repetindo várias vezes, você consegue decorar. E na hora que você repete, você consegue montar a fila bonitinho. Para alguns conteúdos, esse estudo mnemônico pode ajudar muito a salvar, principalmente esses tipos de conteúdo que exigem uma certa decoreba, porque muitas coisas a gente consegue aprender, mas muitas coisas, infelizmente, pedem realmente que a gente simplesmente decore, porque não tem uma lógica, a gente simplesmente aceita que é aquilo. Outra dica muito interessante é você tentar ler textos diferentes, sabe? Eu já fiz muito isso, eu às vezes lia textos diferentes e montava um resumo de acordo com aqueles vários textos, sabe? Eu pegava uma parte que eu achei melhor que tá naquele texto, outra parte que tava melhor naquele texto, porque lendo com visões diferentes eu conseguia montar uma visão que era mais fácil para eu compreender. Realmente isso é a técnica que eu mais uso na faculdade. Eu pego às vezes alguns resumos que eu encontro ou pego textos mesmo, porque nem sempre dá pra ler o livro, gente, é uma realidade da faculdade. Você pode até tentar ler todos os livros, se você conseguiu, parabéns, eu realmente não consegui até hoje. Às vezes a gente tem que se render a videoaulas ou resumos, né, e etc. Fazer o que, né? O importante é aprender. Dessa forma, eu consigo fixar bem melhor o conteúdo. E agora a técnica mais importante, que é assim, o padrão para qualquer pessoa que esteja tentando Enem ou qualquer outro tipo de vestibular, seria a resolução de questões. Eu acho que eu já disse em outro vídeo, a gente fazer simulado é a melhor coisa que existe, sabe? Em 2018 eu fazia muito simulado do Enem, realmente eu fazia muito, porque assim a gente consegue organizar muito melhor nosso tempo, a gente consegue ver a forma que a gente trabalha melhor, pra evitar ficar cansado, exausto, não conseguir responder algumas questões, a gente sabe no que focar, a gente sabe
como dividir melhor as questões. Você resolvendo as questões vai estimulando sempre um assunto, sabe? Por exemplo, você às vezes estuda um assunto e uma semana depois você quer ter certeza se você ainda lembra. É só resolvendo questões. E se você não aprendeu, vai pra revisão de novo. Tenta outras formas de estudar, às vezes você só leu, viu um vídeo e anotou. Tenta agora fazer tudo isso de novo, mas tentar explicar pra alguém e ver se você consegue manter o raciocínio. Se você conseguir manter o raciocínio, é porque o conteúdo você já entendeu e com o tempo isso vai sendo fixado com mais outras revisões. E estudar é basicamente isso, sabe? Estudar é basicamente a gente continuar revisando sempre, porque a gente não pode ver um conteúdo bem no início do ano e a gente simplesmente deixar pra lá e vai vendo outros conteúdos, resolvendo questões desses outros conteúdos e não revisar isso. A gente vai acabar esquecendo e vai ser um desastre, vai desanimar, mas sabe que é possível sim aprender todo o conteúdo que um vestibular pede. Todo assim, né, que eu tô dizendo o importante pra você passar. Só basta você conseguir se organizar, descobrir qual a melhor técnica de estudo pra você, para que assim você consiga desenvolver um método de estudo que seja adequado a você. E eu tô focando muito nessa parte de você, porque cada pessoa tem o seu jeito de aprendizado. Tem pessoas que vão ler e vão entender, e acontece. Você não precisa ser assim. Eu aprendi muito isso na faculdade também. Às vezes a gente vê as pessoas que apenas veem a aula e já entendem. E a gente fica, mano, eu sei que quando eu chegar em casa eu vou ter que revisar tudo, porque é capaz que eu esqueça tudo isso rapidinho. É capaz, não vai acontecer, já me acostumei com isso. Mas é a nossa forma de aprender. Não quer dizer que a gente é menos inteligente, nem nada, sabe? Que a gente é menos capaz. A gente só tem formas de aprender diferente, porque nós somos assim, como eu tô dizendo aqui bastante. A aprender como nós aprendemos é um autoconhecimento. É realmente um momento que você tem que começar a analisar como você aprende. Se você fazendo isso você entende, se você fazendo aquilo você não entende. E direcionando, sabe? Nunca vai ter um método 100% perfeito, é bom focar nisso. Você não vai encontrar um método que seja assim, nossa, descobri um método que eu vou aprender tudo, não. Com a vida a gente vai desenvolvendo melhor essas habilidades e nunca vai ser 100%. A gente tem que aprender a lidar com isso também. É isso, eu trouxe esse vídeo aqui pra ajudar vocês a direcionar os estudos aí, principalmente porque todo mundo tá tendo que estudar em casa, né? E tem que se virar sozinho, não tem nenhum professor às vezes pra dar um apoio. E assim eu espero ajudar bastante vocês a estudarem aí pro vestibular, né? E espero que com esse vídeo vocês consigam direcionar sim uma forma de estudo melhor e passar aí no curso que vocês querem tanto passar, viu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí o like aí embaixo, se inscreve no canal, divulga para aquele amigo que tá tentando vestibular também, divulga aí pras pessoas no seu grupo do ensino médio, tal. Por favor, isso vai ajudar muito o meu canal, gente, vai ajudar muito. Deixa um comentário aí se você gostou, pode pedir aí o que vocês querem aqui no canal. E é isso, muito obrigado realmente pela atenção, até mais.